No vídeo de hoje, eu quero fazer um alerta aos pais. Você que tem filhos, preste muita atenção, assista esse vídeo até o final, pois eu vou falar de alguns comportamentos que pessoas narcisistas podem ter em relação a uma criança. E isso pode ser um alerta. Talvez você esteja iniciando um relacionamento, talvez você esteja aí casado com um narcisista, talvez você veja algumas situações que você não gosta e você acaba repreendendo seus filhos. Eu sou Sinara França, sou terapeuta especialista em relacionamentos abusivos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sabendo Viver. Eu trouxe esse vídeo aqui hoje para conversar com vocês, para que vocês prestem muita atenção no comportamento dos seus filhos. Às vezes, o adulto ele está tão envolvido na sua própria vida, nos seus próprios interesses, às vezes nos seus próprios problemas, que esquecem de observar os seus filhos. É muito comum uma pessoa narcisista ou psicopata, ela provocar a ira, a raiva em uma criança. Pode ser seus filhos, pode ser um enteado, pode ser um parente, pode ser um amigo, mas muitos narcisistas fazem isso. Principalmente quando é aquela criança que o narcisista toma como seu alvo. Veja bem, é muito comum quando um pai ou uma mãe vê uma criança reagindo a um adulto com uma agressividade, demonstrando uma raiva. O que esse pai ou essa mãe de imediato faz? Repreende o filho. Briga com o filho, às vezes até faz essa criança pedir desculpa àquela pessoa simplesmente porque é um adulto. Você já prestou atenção que criança, ela tem o direito de reagir àquilo que ela está se sentindo atacada, que ela está sendo abusada? Então é importante você prestar atenção às pessoas que estão ao seu redor, do seu convívio, como que essa pessoa trata o seu filho. E quando eu falo tratar, eu estou falando também de certas brincadeirinhas que é muito comum o narcisista ter com uma criança. Quando o narcisista ele toma aquela criança como alvo, ele quer instigar a raiva, a ira nessa criança. Então é muito comum você ver um adulto ele provocar a criança. Parece que está brincando, mas ele está irritando e ele está provocando a raiva, a ira nessa criança. Então, às vezes, é aquela brincadeirinha de ficar dando tapinha na cabeça da criança. Às vezes, pega brinquedo da criança, esconde. Às vezes, é aquele chutinho, né, na canela. Bate com alguma coisa na cabeça da criança. Chama a criança por algum apelido. E isso tudo vai provocando raiva na criança. Claro que a criança não vai gostar. Ela está se sentindo atacada. E é nesse momento que uma criança ela pode ter uma reação mais agressiva. E ela não vai gostar. Ela pode até partir para cima do adulto, ou gritar, ou mandar parar. E basta a criança ela alterar a voz, que o pai ou a mãe vai lá e repreende a criança e às vezes manda até a criança pedir desculpas ao adulto. Veja bem, todos nós devemos educar nossos filhos. Educar nossos filhos a ter uma boa relação, não somente com os adultos, respeito, como também aos seus coleguinhas, seus irmãos. Nós precisamos ensinar as boas maneiras às nossas crianças.
Ensinar a criança a ter educação e tratar bem as outras pessoas. Só que nós também devemos ensinar a criança quando ela está sendo atacada, ela não se permitir ser atacada. Você pode orientar seu filho? Sim, dizendo a seu filho: quando alguém tentar te machucar, você não deve. Fale para mim, manifeste que você não está gostando. E se você é um pai ou uma mãe que está instruindo essa criança dessa forma, e se você está percebendo que tem algum adulto tentando provocar, colocando apelidos no seu filho, com brincadeirinhas bobas, não repreenda o seu filho, repreenda o adulto. É o adulto quem precisa ser repreendido. Claro que se você está vendo o seu filho reagindo assim, converse com o seu filho depois, explica: olha, eu já conversei com essa pessoa, realmente essa pessoa não deve te tratar dessa forma, não é porque é um adulto que essa pessoa tem que te tratar mal, então eu já falei, mas continue sendo a pessoa que você é e tratando bem as outras pessoas. A criança, tudo o que ela quer é informação. A criança precisa ser orientada. Só que muitas vezes os próprios pais não fazem isso. E aí, quando a criança ela tenta se defender, porque ela está se defendendo, às vezes os próprios pais anulam a criança a se defender. E isso pode prejudicar muito uma criança. A criança, ela vai ficar sofrendo, ela vai estar sendo agredida, porque é assim que ela se sente, porque uma criança, ela generaliza tudo. A criança, ela não tem ainda essa percepção de identificar certos detalhes. A criança, ela vai ter uma percepção geral, ela não vai perceber de forma detalhada. E isso pode, para a criança, estar representando uma agressão. E já que essa criança, ela não pode se manifestar, ela não pode se defender, isso pode trazer para a criança uma culpa. Na sua vida adulta, essa criança pode se tornar uma pessoa com medo de se manifestar, de impor suas vontades, de dizer não. Isso pode fazer com que até uma criança se envolva em relacionamentos abusivos. Ela venha aceitar pessoas à sua volta, no ciclo de amizade, em relacionamentos em geral, ambiente de trabalho, possa ser um adulto que venha se permitir ser abusada, destratada. E esse adulto não tem coragem de reagir. Por quê? Porque lá na sua infância, essa criança aprendeu que ela não pode reagir, ela não pode se manifestar quando uma pessoa tem um comportamento inadequado com ela. Às vezes, nós tratamos uma criança como se não fosse nada. Mas a criança, ela está em formação, ela está formando a sua forma de encarar o mundo, o seu caráter. Tudo ali está sendo desenvolvido e é tudo que essa criança vai absorver. Então, preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor, que têm brincadeirinhas bobas com seus filhos. Preste muita atenção nisso, principalmente as pessoas que ficam colocando apelidos nos seus filhos. Ah, é o magrelinho, ah, é a magrelinha, é o cabeçudo, ah, bolo fofo. Esses apelidozinhos que aparentemente é brincadeira, mas como eu falei, a criança generaliza tudo. Essa criança pode crescer frustrada e ela passar a agir na sua vida adulta como se ela fosse a magrelinha, a gordinha. Isso pode desenvolver transtornos, dificuldade para se relacionar com a comida, por exemplo. Uma criança que pode ter uma baixa autoestima. Preste atenção, vou repetir. A criança, ela generaliza tudo. O que ela pega como informação
e ela leva para o seu inconsciente como uma mensagem, aquilo fica registrado. E durante toda a sua vida, essa criança vai se comportar, ela vai se sentir, ela vai agir, reagir de acordo com aquele registro que ficou naquele momento. É por isso que nós vamos vendo aí muitos adultos com muita dificuldade de se relacionar, pessoas com dificuldade em falar em público, que sentem vergonha em se expressar, que tem uma baixa autoestima, se sente feia, feio, inadequado. São pessoas que têm uma vida adulta com sérias limitações, mas que tudo isso foi desenvolvido lá na infância. Então preste muita atenção, é um alerta que eu estou dando a você, que talvez esteja até entrando em um relacionamento ou está em um relacionamento, e você percebe que seu companheiro, sua companheira tem certas brincadeirinhas com seu filho. Ou às vezes o próprio pai, a própria mãe, tem certas brincadeirinhas de humilhação com seus filhos, brincadeirinhas de mau gosto, batidinhas, brincadeirinhas como se estivesse machucando, a criança chora, e aí a pessoa diz, seu bobão, sua bobona, eu estava só brincando, por que você está fazendo assim? A criança começa a chorar, a gritar, vem lá a mãe, vem lá o pai e briga com a criança. Quando na verdade a criança está se expressando, ela está se expressando mediante aquilo que ela não está gostando e que ela está se sentindo agredida e essa criança não está gostando. Respeite o seu filho, eduque, ensine, mas ensina a seu filho que assim como ele não deve agredir, ele não deve humilhar, ele não deve colocar apelidos nos seus amiguinhos, assim como ele deve ter boa educação com as pessoas, respeitando as pessoas, não só os adultos, como as crianças também. Essa criança ela precisa entender que as pessoas também precisam lhe tratar do mesmo jeito. Senão, a conta não fecha. A criança acaba ficando retraída, aceitando abusos, fica aquela criança que ela tem medo de tudo. Às vezes é aquela criança que vai brincar com outra, tá sempre apanhando. Às vezes vai na casa de alguém, o adulto fala alguma coisa e essa criança fica lá retraída. A criança precisa se expressar. Ela precisa colocar para fora aquilo que ela não está gostando. Isso vai ajudar essa criança lá na sua vida adulta. Quando ela tiver que tomar decisão, quando ela tiver que dizer um não, quando ela tiver que impor seus limites, como que esse adulto vai ser assim se lá na sua infância não lhe permitiram ser assim? Então precisa se ter muito cuidado. Outro ponto aqui muito importante que eu quero dizer a vocês. Preste atenção também com alguns comportamentos, veja bem, eu vou dizer em forma geral, tá? Pode ser o próprio pai, pode ser um titio, um vovô, um parente, um vizinho. Preste muita atenção com o excesso de carinho com os seus filhos. Eu vou dizer assim, o seu filho ou sua filha. Por quê? Um abusador, ele geralmente mira um alvo. Como eu falei, da mesma forma que mira o alvo para provocar, para machucar, para provocar a ira, a raiva em uma criança, o abusador ele também seleciona um alvo para que ele possa já começar a manipular a criança, induzindo essa criança para que ele possa fazer algo pior. Eu vou falar mais ou menos assim, porque vocês sabem que certas palavras eu não posso ficar usando aqui na plataforma, tá? Então ele já vai manipulando e preparando uma criança. Eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto de dar exemplo porque fica mais fácil para vocês entenderem. Vamos supor, você tem 2 filhos.
tem o pai ou tio ou vizinho, um parente seu, que for. Você percebe que tem muito mais carinho excessivo com uma criança, mas não tem com a outra, tá? E aí essa pessoa se passa como se fosse aquela pessoa que gosta muito de criança. Então tá sempre, você percebe que o carinho é excessivo. A atenção é total, quer sempre brincar, quer colocar no colo, dá um brinquedinho, dá beijinho, fica ali brincando com aquela criança, mas você percebe que essa pessoa, ela só tem comportamento assim com uma criança. E talvez a outra seja aquela pessoa que esse adulto provoca. Isso não está acontecendo à toa. É o que eu falei. Pode ser uma pessoa com má intenção em relação a seu filho. E é assim que um abusador, ele constrói, ele vai manipulando a cabeça da criança. É dando carinho. A criança, ela vai se apegando. Quanto mais ela recebe carinho, ela recebe atenção, ela recebe presente, a criança vai se aconchegando àquilo tudo. Porque ela está sendo bem tratada. Então, logo, esse abusador, ele vai começar com certas práticas com essa criança. E essa criança, ela vai entender que o que ela está recebendo ali é carinho. A criança, ela generaliza. Se ela generaliza, ela entende que aquilo ali é carinho. Por quê? Primeiro o carinho começou na cabeça, é um beijinho, é um carinho no braço. E quando o abusador, ele começa, a dar carinho em outros lugares, essa criança, ela também vai entender que aquilo ali é um carinho. Ela não tem a maldade para identificar que aquilo ali já passou dos limites, como nós conseguimos, né, gente? Eu estou tentando aqui falar de uma forma, mas eu acredito que vocês estejam entendendo. Então, a criança, ela não vai conseguir distinguir. Para ela é carinho. E é dessa forma que um abusador, ele vai preparando essa criança para que ele possa fazer algo mais. Outro ponto, preste atenção quando o seu filho, ele não quer estar com uma pessoa. Respeita o seu filho quando ele não quiser ir no colo do titio. Respeita seu filho quando ele não quiser falar com alguém. Às vezes é uma criança tão pequenina, ela ainda não sabe nem lidar direito com as suas emoções, com os seus sentimentos. Às vezes é aquele momento que a criança acorda, é aquele momento que a criança, ela não está querendo conversar. E às vezes chega um adulto e você manda a criança falar. Às vezes ela é pequena ainda. E aí essa criança, ela não está afim, você começa a brigar com essa criança. Vou lembrar aqui novamente, eu não estou falando aqui de não educar os seus filhos. É vocês respeitarem os seus filhos. Você vai ensinar sim ao seu filho cumprimentar as pessoas, ao seu filho ter uma boa educação, mas você também precisa respeitar quando seus filhos não querem certas coisas. Assim como você não é obrigada a estar com pessoas que você não gosta, porque de alguma forma você percebe que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa que, sei lá, alguma coisa que essa pessoa possa ter feito, enfim. Seu filho também tem esse direito de olhar um adulto ou de olhar uma criança e não querer estar. Ela não precisa destratar aquela pessoa, mas apenas o dizer não, eu não quero. Deixa a criança. A criança, ela está se manifestando, ela está aprendendo, ela está ainda visualizando tudo ao seu redor, ela está tentando interpretar e entender as coisas. Então, às vezes, é uma criança que ela não quer ir no colo de uma pessoa,
Às vezes é a mudança de comportamento, a criança começa a ficar retraída. A criança começa a dizer que não gosta de fulano, aí vai a mãe ou o pai e briga. Por que você não gosta? Eu não gosto. Isso é feio. Às vezes o pai ou a mãe vai lá e diz isso é feio. Você tem que gostar. Você hoje, como uma pessoa adulta, você é obrigada a gostar de todo mundo se uma pessoa te faz mal, se você não se sente bem? Por que seu filho não pode? Não é deixar seu filho ao extremo, não é a falta de educação, mas preste atenção no que seu filho diz, como ele se comporta diante das pessoas. Preste atenção na mudança de comportamento dos seus filhos. Às vezes uma birra, às vezes uma criança que do nada começou a ficar agitada, respondendo, agressiva. Não é porque essa criança ela é mal educada, não. Você sabe a educação que você deu ao seu filho. Pode ser que essa criança esteja aprendendo até com os próprios pais. Num lar disfuncional de briga, a criança ela vai refletindo, ela vai absorvendo e ela vai refletindo aquilo que ela está vivendo. Mas essa criança, ela pode não estar satisfeita com alguma coisa. Às vezes são sinais que essa criança está dando que alguma coisa de errado está acontecendo com ela. E nós precisamos, sim, olhar para nossas crianças. Agora, com toda essa divulgação, hoje nós adultos estamos mais conscientes da importância da saúde mental, da saúde emocional. Nós estamos em uma evolução. E nós estamos cada vez mais entendendo que tudo o que a gente é na fase adulta é resultado da nossa infância. Então nós estamos em uma evolução. E não é só evoluir consigo mesmo. Não é passar por um processo terapêutico, é aprender, é mudar seu comportamento, é trabalhar autoconhecimento, é ter resultados dentro de um processo terapêutico, melhorar para você, para o mundo. Mas nós precisamos lembrar que nós temos nossas crianças, que se nós também não mudarmos os nossos relacionamentos com as crianças, essas crianças vão também chegar na fase adulta, crianças que precisam também de tratamento, precisa também de acompanhamento, às vezes psiquiátrico, crianças que na vida adulta desenvolvem transtornos. E aí, a gente precisa ter esse cuidado. Uma boa criação, um bom relacionamento com seu filho, dando a liberdade de seu filho se expressar, ouvir os seus filhos. Isso é um resultado final de um adulto que vai ter muito mais equilíbrio. Então preste atenção nas suas crianças. Observe o comportamento dos seus filhos. Não briguem com seus filhos a qualquer momento porque essa criança está tendo uma reação ruim. Preste atenção por quê que essa criança está agindo assim. Por que ela está reagindo assim? E preste atenção porque, como eu falei, narcisistas, eles têm esse comportamento. O perverso, o psicopata, quando tem maldade com a criança, quando eu digo, né, no nível pior, eles vão seduzindo a criança. Então você percebe que é aquele homem, vamos dizer assim, chegou na sua vida e do nada parece que ama sua filhinha como se ele fosse pai, com aquelas brincadeirinhas, colinho, né, presentinho. Chega até um momento que você fica de lado e a atenção é toda essa criança. Será que isso não desperta em você uma maldade em relação ao comportamento daquela pessoa? A gente precisa prestar atenção. Muitas vezes as coisas estão acontecendo na nossa cara e a gente não presta atenção. Envolvido ali naquele drama, naqueles problemas que o narcisista causa, que a gente sabe que a gente fica cega. Mas espera aí, olha para os seus filhos também. São milhares de casos de crianças que
Às vezes a mãe ou o pai se relaciona com uma pessoa abusiva e essa criança vai sofrer as consequências. Tanto para uma situação, né, mais grave, não que a outra não seja, mas às vezes começa a maltratar seu filho. Começa a colocar você contra o filho contra você. Inventando mentiras, provocando a criança perde o controle, a criança começa a ficar irritada, respondendo, agressiva, e aí esse abusador faz sabe o quê? Começa a dizer que seu filho é rebelde, que seu filho não presta, que seu filho vai dar para bandido, porque muitos fazem isso, vai começar a dizer que essa criança ela vai se envolver com o que não presta, xingando essa criança. Então, gente, vamos lá prestar atenção. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você. E observe o comportamento dos seus filhos, observe o comportamento das pessoas adultas em relação ao seu filho. Às vezes, uma brincadeirinha com seu filho pode ser um trauma que essa criança pode ter e vai o prejudicar na sua vida adulta. Respeite quando seu filho não gostar da brincadeira de alguém. Eduque a seus filhos a respeitarem as pessoas, mas eduque a seu filho também a se respeitar e não permitir que ninguém venha o provocar, lhe fazer mal. A criança, ela só está reagindo. Preste atenção nisso, observe ao seu redor, preste atenção se você não tem parentes, amigos, pessoas aí pertinho de você que tem brincadeirinhas maliciosas com seus filhos ou com seu filho, ou brincadeirinhas que provocam a ira e a raiva do seu filho e seu filho acaba reagindo a essa pessoa com agressividade. Pense muito bem nisso e coloque aqui o comentário de vocês, se vocês já passaram por alguma experiência assim, ao se relacionar com o narcisista, você já percebeu isso em alguém próximo, uma experiência, um lugar, algo que você já tenha ouvido? Deixa aqui nos comentários. Este foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, o vídeo é muito importante. Se inscrevam no canal. Aqui embaixo está o link do meu WhatsApp para você que deseja fazer terapia. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.